Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Cleiton Mo e hoje eu vou trazer mais alguns contos indígenas brasileiros. Eu vou falar sobre a origem das estrelas. Então, vamos lá. Bem, esse conto aparentemente, assim, pelo menos aonde eu encontrei, né, que é nesse livro aqui, ó. Eu não vou falar um conto só, eu vou falar dois contos que tem aqui, que fala sobre a questão das estrelas e a relação com os povos indígenas. Eu vou falar no final do vídeo umas informaçõezinhas, então eu não vou me ater tanto. Eu vou começar com a história logo, tá? Então bora lá. A primeira história é como surgiram as estrelas. Disse que há algum tempo, umas crianças bem, como é que eu posso dizer, traquinas, né, bem levadas e tal, elas estavam vendo umas mulheres moer milho. Aí eles pegaram e roubaram uma porção de milho e levaram para a avó deles. Eles fizeram isso, para a avó de um deles, no caso, né? Eles fizeram isso escondido, sem que ninguém visse. Mas a avó estava em casa, eles disseram, faz aí um bolo de milho pra gente, por favor e tal. Só que aí, como é vó, né? Foi lá, foi fazer, foi paparicar os netos e os amigos do neto, aquele negócio todo. Só que acontece, ela sabia que eles tinham surrupiado. E aí eles ficaram com medo disso. Depois que ela fez o bolo que eles comeram, eles cortaram a língua da idosa. Você tá doido, garoto? Para que ela não falasse o que tava. Só que depois pensaram, vai dar. Tu jura? Tu jura? Aí eles saíram correndo de lá e começaram a entrar na mata. Eles, por algum motivo, eles pensaram, vamos chamar o colibri para poder levar a gente. Pra gente poder ir pra bem longe, pra daqui que a gente volte, já tenho esquecido. Aí pegaram um cipó e amarraram como corda entre eles, assim, assim, até acabar os pirraia todinho, né, do mundo. Aí chamaram o colibri. Fizeram lá uns cânticos pra chamar o colibri levou isso, eles correndo. E aí eles deram essa corda, né, o cipó, para o colibri. Lembrando que colibri é uma das formas de expressão de Tupã-Tenodé, né? Ele se expressa também como um colibri que para o cristianismo soa como o Espírito Santo, né? Aquela parte que vaga e que habita todos os lugares. Só que nesse caso ele tem uma forma também física, né? Que é o colibri. E aí ele pega a corda e sai levando as crianças para cima. Só que nisso, enquanto eles estão levando, as mães das crianças começam a ir atrás deles, né? Porque teve o tempo de fazer o bolo, demorou esse tempo, aquele negócio todo. E aí as mães começam a ir atrás dessas crianças e nada de achar. Aí quando vem, eles já estão subindo muito e elas saem correndo, sobem nas árvores e pulam para se pegar nos cipós para tentar trazer as crianças de volta. Só que o que acontece? Depois que todas conseguem se agarrar nos cipós, o cipó corta, quebra, rompe. E aí as mães caem no chão. As mães? As mães caem no chão. Por que eu tava falando mãe não? Acho que eram as crianças. Não, as mães caem no chão e, como em vários contos indígenas, inclusive esse conto muito provavelmente aconteceu no norte, mas no Caingangue, no sul do Brasil, também fala sobre isso. O que acontece? Se você subiu numa árvore, alguma coisa, alguma planta e caiu, você vira animal. Não entendi nada. No caso dessas mães, elas viraram feras. A gente pode subentender ali onça. Tá? Elas viraram feras e ficaram vagando, enquanto as crianças apenas observavam. O colibri levou as crianças tão pro alto, que essas crianças viraram estrelas. E elas continuam até hoje observando suas mães caçarem outros animais ali. E outro conto que eu vou trazer... é uma coisa que eu acho bem interessante nesse conto é o seguinte. Uma vez eu tava vendo, porque assim, existe uma discussão sobre o nome Tainá. Essa palavra pode ser associada à estrela, mas alguns linguistas, estudiosos do Tupi-Guarani antigo, eles dizem que na realidade ela significa criança. Só que se você leva em consideração esse conto e que esse conto não tem uma etnia específica, talvez seja um conto tão antigo que vários povos tenham usado isso. E que por causa desse conto, o significado de Tainá, ele se perpassa entre criança e estrela, visto que a estrela veio de crianças, de acordo com esse conto. Então Tainá não estaria errado de ser chamada de estrela também, se for levar isso como justificativa. Eu acho bem interessante essa filosofia que eu acabei concluindo de um vídeo que eu vi de um estudioso da língua recente, né, do Tupi-Guarani,
que fala sobre isso, que fala que na realidade não é estrela, é criança, mas talvez tenha sido isso. Logo no princípio chamava criança e por causa desse conto se converteu em estrela. Outro conto que eu vou trazer também envolve uma criança. Nesse caso era uma criança que foi com o pai para pescar. Tá vendo? Eu tava repetindo o nome dessa danada dessa raia e eu não tô lembrando mais agora. Potamigron, ai, droga. Ele foi pescar com o pai e eles viram lá uma raia no rio. Existe a raia de rio, tá? E aí ele pediu pro pai pescar e o pai conseguiu usar o arpão, isso. E pegar e trazer. E aí eles foram assar a raia porque a criança tava morrendo de fome. Aí o que acontece? Eles fizeram uma fogueira e foram assar. Ele enrolou nas folhas enquanto a criança fazia a fogueira. E aí botou pra assar. Nesse caso é mais cozinhar, né? Mas tudo bem. E aí, ou talvez jogou de vez, né? Dentro com as folhas. Como a gente faz com milho, né? Pra assar o milho. Então, ele fez isso e a criança voltou pro rio pra se entreter, tentar pescar outra coisa pra comerem, enquanto a arraia não fica. Só que a criança ficou enchendo o saco do pai, dizendo que tava bom, que tava com fome, que queria comer, aquela agonia toda. E aí o pai dizendo que não tava, até que o pai perdeu a paciência e disse, vem embora aqui, vem pegar esse negócio. Aí ele foi, chegou lá, mandou abrir, quando abriu viu que tava cru ainda. Aí disse, pois agora você vai comer crua essa danada, vai comer pra você aprender. Aí a criança não gostou, jogou a raia longe e saiu correndo de volta pra aldeia. Só que o que acontece? Já estava anoitecendo e aí a criança se perdeu e começou a ouvir barulhos de espíritos da floresta. Jesus Nazareno. Ele começou a ficar com medo, se agarrou no jatobá e diga, jatobá, meu avô, por favor, cresça e me salve. Aí o jatobá começou a crescer. Diz a lenda que cresceu até alcançar o céu. Cresceu bastante, né? E aí, será que isso é João pé de feijão? Aí o que acontece? Quando chegou lá, ele parou de crescer e a criança ficou lá. Ele ficou ouvindo os espíritos que eles chamam de Kogai, ou Kogai, eu não sei. Porque Kogai, pra mim você vai soar japonês de todo jeito. Mas enfim, esses espíritos eles comunicam através de assobio, né? E isso também é bem comum quando a gente vê coisas sobre entidades e tal, que eles comunicam através do assobio. E aí, eles estavam lá e ele tava ficando com medo. Só que aí, como tava anoitecendo, né? Tava ali, como é o nome disso em português? Dusk? Tassogare? Entardecer, né? Crepúsculo. Crepúsculo. Aos poucos as estrelas foram aparecendo. Só que estava tão alto que as estrelas iam aparecendo e iam falando o seu nome para a criança. E por mágica, aquela criança ia lembrando todos os nomes, todas as constelações, o formato delas, como elas se formavam no sol. E todas elas ali, ó, sussurraram os seus nomes para a criança. Que demais! Enquanto ela estava entretida ali com as estrelas, toda vez que uma estrela aparecia, os espíritos eles meio que se afugentavam, né? Se calavam ali perto e a criança foi se entretendo com as estrelas a noite inteira. Quando amanheceu, ele pediu para o jatobá para ele descer, e ele desceu e ele voltou para a aldeia dele e contou para todo mundo o que tinha acontecido e quais eram os nomes das estrelas. Talvez a partir daí eles tenham começado a estudar as estrelas, ou seja, uma justificativa para começar a observar os astros, né? E é isso, eu espero que tenham gostado, então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e se não sabem comentar, brilha, brilha, estrelinha já foi em outro vídeo. Deixa eu pensar... Sugere alguma coisa aí? Céu noturno. E é isso. Valeu.